podendo até hoje ser considerado uma das pessoas mais fortes de todos os tempos, relativamente aos seus pouco mais de 60 quilos de peso corporal, Bruce Lee, em seus treinos, misturava princípios das artes marciais, do fisiculturismo e do powerlifting, sempre focando em trabalhar as fibras do tipo 1, as fibras de contração lenta, que trabalham mais a resistência do corpo, e as fibras do tipo 2B, que são as fibras de contração rápida, de força mais explosiva. Bruce Lee acabava evitando trabalhar as fibras do tipo 2A, que são as fibras com maior capacidade de hipertrofia, e que no caso dele poderia não ser interessante, pois poderia diminuir um pouco a velocidade dos seus movimentos. Infelizmente não temos uma rotina de treinamento propriamente dita do Bruce Lee de fontes confiáveis, porém ele nos deixou vários princípios de treinamento que podem tranquilamente ser aplicados na tua rotina, seja tu um praticante de artes marciais, de powerlifting, de fisiculturismo ou de praticamente qualquer outro esporte. O primeiro desses princípios é o princípio de sobrecarga. Bruce Lee sempre procurava evoluir nos treinos dele. Se fosse um treino de corrida, ele tentava fazer o mesmo percurso em um tempo mais curto, ou no mesmo tempo fazer um percurso um pouco mais longo. Se fosse em um treino de levantamento de peso, levantar um pouco mais de peso. Ou então se fosse em um treinamento de isometria, manter essa isometria por um pouco mais de tempo. Aliás, falando em isometria, esse é mais um dos princípios que Bruce Lee usava em seus treinos. A isometria consiste em manter os músculos flexionados em uma posição estática por determinado período de tempo. Ele utilizava bastante isso para fortalecer a musculatura das mãos e dos antebraços através de um exercício que hoje chamamos de Farmer's Hold, ou seja, segurar um peso nas mãos pelo maior tempo possível. Bruce Lee costumava segurar halteres de cerca de 40 kg até a falha, lembrando que ele pesava pouco mais de 60 quilos. Em outra situação que Bruce Lee também utilizava isometria, era após um exercício. Ao atingir a falha naquele exercício, ele segurava em uma posição que permitisse flexionar aquele músculo trabalhado juntamente a outros músculos em isometria por um bom tempo. Inclusive, já que tocamos nesse assunto de segurar outros músculos contraídos, esse é mais um princípio de treino desse grande atleta e ator: a tensão total. Quando Bruce Lee ia fazer, por exemplo, flexões, ele não mantinha somente o tríceps, o peitoral e os ombros contraídos. Ele mantinha a musculatura do corpo todo, glúteos, coxas, abdômen. Ele procurava manter o maior número possível de músculos contraídos, pois isso dava um controle corporal maior e tornava o movimento mais estável. Inclusive, isso é bastante utilizado no powerlifting. Normalmente os atletas, quando vão fazer um supino, fazem uma ponte e mantêm também o corpo todo tensionado. Essa é uma boa dica até para quem busca aumentar o número de repetições na barra fixa, procurar manter o corpo todo tensionado, pois isso vai tornar o movimento mais estável e vai tornar mais fácil essa subida na barra. Uma questão interessante da rotina de treinamento do Bruce Lee é que ele treinava o abdômen e os antebraços todos os dias. Falando em abdômen, tem um exercício dele que ficou bastante famoso, o Dragon Flag. Um exercício excelente que trabalha bastante o abdômen e é bem interessante de ser feito, requer bastante habilidade e bastante força. Outra questão muito interessante que ele utilizava em seus treinos e que você também deveria utilizar era fazer o corpo dele de um laboratório de treinamento. Ele vivia pesquisando e testando novas técnicas, novas estratégias no treino dele e vendo como o corpo dele respondia. Bruce Lee também utilizava bastante de descansos curtos em seus treinos, pois quanto mais curto o descanso, melhor o corpo aprende a lidar com o ácido lático e mais ele aprimora o sistema cardiorrespiratório. Então cada vez você se torna mais resistente. Falando em descanso curto, uma estratégia que o Bruce Lee utilizava na sobrecarga do treino dele era terminar as sessões de treinamento cada vez mais rápido. Ou seja, ao invés de aumentar o número de repetições, o número de séries dos exercícios que ele fazia, ou até mesmo a carga, ele focava em terminar o mesmo treinamento que ele já tinha feito anteriormente, mais rápido do que da última vez. Agora, para finalizar, algumas questões mais filosóficas aí do Bruce Lee. Ele simplesmente amava treinar. E é assim com Arnold, com outros atletas que são bem-sucedidos no esporte. Isso é muito importante. Somente dessa forma você consegue se manter treinando por muito tempo, treinando horas por dia durante anos, somente amando o que faz. E para gostar do teu treino, é muito importante, é claro, obter resultados, mas fazer ele de uma forma que seja agradável para ti e principalmente desafiadora. E outra questão filosófica que ele utilizava na sua rotina e que é utilizada até hoje
é que ao invés de fazer 2 ou 3 grandes refeições durante o dia, ele procurava comer pelo menos 5 vezes em refeições menores para manter o metabolismo dele sempre acelerado. E o vídeo de hoje é esse aí. Quem gostou, peço que deixe aquele joinha, se inscreva.